Olá, hoje falaremos sobre os maus tratos das crianças e como identificar se elas estão sendo vítimas de abuso. Para conversar sobre esse tema, estamos aqui com o psicólogo Fabrício Aragão. Seja bem-vindo, Fabrício. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Fabrício, sou psicólogo clínico, sou graduado pela Universidade Tiradentes e eu atuo na área clínica há 5 anos. Estou aqui à disposição de vocês para escutar um pouco e poder contribuir de alguma forma. Então, Fabrício, para a gente introduzir esse tema, eu queria saber de você como é que pode identificar se uma criança está sendo vítima de maus tratos ou violência doméstica. Bom, antes de tudo, é interessante a gente poder observar a criança, independente do meio em que ela esteja inserida. Muitas vezes, a questão dos maltratos está vinculada à violência física. E quando é atrelado à violência física, é algo mais fácil de ser detectado, os maus tratos. Por quê? Mais fácil de ser examinado, às vezes uma mancha, uma vermelhidão, um roxo na pele, em diferentes partes do corpo. Mas muitas vezes essa violência, ela não é física. Ela está na ordem da violência, os maus tratos, na ordem psicológica, de diferentes formas. Através da opressão, através da negligência. E quando nesses casos, se a gente for pensar, por exemplo, numa criança inserida num contexto escolar, muitas vezes ela pode manifestar comportamentos de isolamento, de introspecção. É uma criança que geralmente pode ficar isolada em um determinado canto da sala de aula, em um determinado ambiente escolar. Muitas vezes é uma criança que pode apresentar um comportamento de não conseguir criar um laço afetivo com os coleguinhas de sala, com a professora, não consegue, muitas vezes pode não conseguir apresentar confiança em alguém, né, para conversar. Muitas vezes pode apresentar outras características comportamentais, como transtornos alimentares, por exemplo, tanto para a falta de apetite, como para a compulsão alimentar, né? O excesso. Então, pode ser que a criança ela apresente esse comportamento, ela esteja mais magrinha, ou apresente vontade de comer em boa parte do tempo. Então, assim, esses são alguns comportamentos que quem está perto da criança, quem está próximo, às vezes um tio, uma tia, um parente, uma professora, um amigo, que pode estar ali observando e notar que essa criança ela está apresentando um comportamento que chama a atenção, que muitas vezes é um comportamento que destoa assim com o que ela é naturalmente. Às vezes uma mudança de humor repentina. Então, assim, como detectar? Primeiro, com a observação. Depois da observação, né, percebido algum tipo de traço, algum comportamento em que essa criança apresente que chama a atenção, eu penso que pode ser muito útil conversar com essa criança, né? Fornecer um espaço em que ela possa falar sobre o que ela está sentindo, o que é que está passando com ela. E nesse momento precisa de uma certa cautela, porque se é uma criança que está sofrendo maus tratos, né? Agora há pouco eu estava falando da relação à confiança, muitas vezes é uma criança que ela pode não confiar nessa pessoa que está se dirigindo a ela, perguntando. Então, nesse momento, é necessário poder dar espaço para a criança, ouvi-la sem pressão, né? Falar para ela que, independente do que esteja acontecendo, o que ela fizer vai ficar entre eles dois, o que ela falar vai ficar entre eles dois, e que, caso a criança consiga falar sobre o que ela está passando, dar credibilidade ao que ela está dizendo, porque muitas vezes crianças que sofrem maus tratos, né? Muitas vezes a criança tenta avisar aos pais. Vamos pensar, por exemplo, no contexto de uma criança que não esteja sofrendo maus tratos com os pais diretamente, mas pode estar sofrendo maus tratos de um tio, de uma secretária doméstica, enfim, algum primo, algum parente mais velho. E essa criança ela pode tentar
comunicar de alguma forma, seja verbalmente, seja através de algum tipo de atitude, e os pais não darem credibilidade ao que essa criança está tentando manifestar. E então, se não é dada credibilidade, no momento que se observa, né, um comportamento como esse, é necessário que a gente acredite no que a criança está dizendo, que não se trata apenas de uma fantasia, que muitas vezes como os pais encaram como uma fantasia, algo exagerado da criança, e a partir daí poder, de alguma forma, fazer algum tipo de intervenção. Então, respondendo à pergunta, como detectar? Através da observação acurada, né? E através também de uma conversa com essa criança, né? Em que ela possa poder, assim, afirmar e confirmar essas observações, né? Se são de fato fidedignas com a observação que foi feita ou são de fato apenas impressões. Uhum. E você falou aí alguns sinais que essas crianças dão, tanto de forma física quanto de forma psicológica. Pegando esse fator psicológico, de que forma esses maltratos influenciam nesse psicológico dessas crianças? Bom, de diversas formas. Por exemplo, eu acabei falando já de algumas. Por exemplo, muitas vezes, né, quando a criança está passando por maus tratos, ela apresenta problemas de apetite, problemas físicos, como alergias, acometimento de algum tipo de órgãos, como, por exemplo, o estômago, enfim, dentre outros. Pode aparecer manchas na pele. Ela, em relação a outras pessoas, ela pode ter dificuldade em confiar, né, em outras pessoas. Ela pode, enfim, apresentar dificuldade de se inserir numa brincadeira, não querer comer, enfim. Na fase adulta, né, vamos supor uma criança que ela passou por diversos maus tratos e que não foram ouvidos e que não foram trabalhados, né, nessa criança, a tendência é que essa criança, na fase adulta, ela traga consigo todos esses traumas, né, que são da infância. E ela lá na fase adulta tinha dificuldades, por exemplo, de conseguir arranjar um emprego, de conseguir lidar uma relação direta com o chefe no trabalho, que tenha dificuldades em relacionamentos, possa ser uma pessoa que seja muito autodepreciativa, enfim, esses são mais ou menos alguns possíveis consequências que essa criança pode sofrer, tanto na própria fase da infância, como na fase adulta. E assim, existem diferenças de comportamento nesses casos de maus tratos entre crianças menores, por exemplo, de 3 e 4 anos, com crianças maiores de 9 e 10 anos de idade? Sim, a gente estuda que os primeiros anos de vida da criança são os anos mais cruciais, onde a criança é uma idade muito tenra em que a criança assim, entre os 3 primeiros anos de idade, né, é uma idade que a estrutura mental da criança está sendo constituída. As principais bases neurológicas estão sendo construídas, e todo trauma vivenciado nessa época é sempre muito forte. Então, assim, são as primeiras experiências que essas crianças vão ter, né? Por exemplo, com os pais. E muitas vezes essas experiências, elas ficam registradas no inconsciente, e muitas vezes, mais tarde, essa criança, ela tome consciência, né, dessas memórias. Ou se não tome consciência, mas essas memórias são manifestadas através do corpo, através de outros tipos de manifestações. Então, assim, quanto mais cedo, no meu ponto de vista, acaba sendo pior, porque é um momento que, por exemplo, a criança ela não tem condição de poder lidar, né? Quanto mais cedo, né, menos estrutura essa criança vai ter para poder lidar com diversos tipos de estresses, diversos tipos de situações
em que ela não está nem um pouco. Vamos imaginar uma criança recém-nascida, uma criança com 1, 2, 3 anos, qual a condição que ela tem de lidar com situações de maltratos, né? Se a gente pensar na mente de uma criança, né? Qual tipo de estrutura, de recurso essa criança tem? A mesma coisa com uma criança de 5, 6, 7, mas uma criança de 5, 6, 7, ela já é um pouquinho mais madura em relação à criança de menos idade. Então, se existe diferença, no meu ponto de vista, sim, nesse aspecto, né? Porque a criança ela mais nova, ela tem menos recursos para lidar com diferentes tipos de situações que podem causar algum dano psicológico. Uhum. E assim, como é possível conversar com a criança que esteja sendo vítima de maus tratos ou de abusos, para que ela conte e se abra para as pessoas e conte o que está acontecendo com ela? É extremamente necessário. Nós podemos observar a criança primeiro, ver em que estado ela está. A partir disso, conversar aos poucos, chegar fisicamente aos poucos nessa criança, mostrar-se preocupado com o que pode estar acontecendo com ela, perguntar para ela se ela quer conversar um pouco, se ela pode conversar um pouco, mostrar para ela interesse, né, no que ela está sentindo, fornecer um espaço de intimidade e confiança, né, para que essa criança ela possa ter condição de poder conversar sobre o que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que ela está vivendo. Porque, como eu falei, muitas vezes, esse espaço ele não é fornecido em outros ambientes, familiares, por negligência, enfim, dentre outros fatores. Então, assim, como conversar? Primeiro, observar, chegar aos poucos, perguntar sobre se ela quer conversar sobre aquilo, mostrar-se principalmente preocupado com o que ela está sentindo e fornecer um espaço de confiança para que ela possa poder comunicar o que ela está sentindo naquele momento, que ela está pensando. Uhum. E após a descoberta de algum caso desse tipo, dessa natureza, de abuso ou de maus tratos, qual encaminhamento pode ser dado para que se preserve a saúde mental da criança? Pronto. Uma vez detectado a suspeita de maus tratos, né, o que precisa ser feito é notificar o conselho tutelar. Notificar significa noticiar, você tornar ciente o conselho tutelar a respeito dessa suspeita de maus tratos. Eu digo suspeita porque está sempre nesse nível. A gente não sabe o que está acontecendo no mundo interno da criança, naquele ciclo familiar, e às vezes pode ser são apenas impressões, mas não pode deixar de lado essa suspeita, não pode menosprezar a suspeita. A partir do surgimento de suspeita, notificar o conselho tutelar. Notificando o conselho tutelar, aí o conselho tutelar pode tomar diversas medidas, como, por exemplo, convocar, né, notificar essa família, né, a respeito para comparecer, por exemplo, ao conselho tutelar, e a partir daí o conselho tutelar pode, né, havendo a necessidade, notificar o Ministério Público, né, e aí vai ser mandado profissionais, né, da área da psicologia, da assistência social, ao encontro dessa família, ter entrevista com essa família, fazer investigações, né, conversar com vizinhos a respeito, né, de como que é o comportamento dessa criança, dessa família em relação a essa criança. E a partir daí, do que for decidido, isso tudo vai para, né, o juiz responsável da vara da infância e da juventude, e ele pode tomar a decisão, por exemplo, de medidas protetivas para essa criança. Afastamento dos pais,
essa criança ela pode ir para um abrigo, pode ficar sob a tutela de um outro parente, enfim. Então, as medidas que podem, o que pode ser encaminhado é justamente a notificação do Conselho Tutelar, e a partir daí ele vai ficar responsável por dar todo o seguimento, né, e vai estar acompanhando justamente essa família, junto com essa criança, e tomar as melhores medidas em prol, né, dos direitos dessa criança. Perfeito. Então é isso. Aqui encerramos nosso tema sobre a saúde mental das crianças e os maus tratos. Muito obrigado, Fabrício, pela sua participação. Eu que agradeço o convite de vocês, a Milton e o pessoal da Infonet. Estou à disposição aí. É isso. O Portal Infonet fica por aqui. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.